Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando o nosso Néder especial de hoje. Eu estou ao lado aqui da Daniela Frasson e também da Isabel Lozano. Elas são da família acolhedora e hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse trabalho social fundamental para toda a nossa cidade. É um trabalho que abrange o Brasil, mas nós vamos falar especificamente sobre a questão referente a Piracicaba com o trabalho que elas realizam, não é? A Isabel, ela é psicóloga e a Daniela é assistente social. Primeiro ponto que eu queria abordar, tudo bem? Boa noite para vocês, tudo bom, Daniela? Boa noite, Néder, tudo bem? Isabel, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigada pela oportunidade. Quanto tempo vocês estão na família acolhedora? Já faz um bom tempo? Sim, eu estou desde janeiro deste ano, né? Daniela, eu estou há mais um tempo, há mais de um ano. Mais de um ano já. Mas a nossa dupla é uma dupla nova, né? A família acolhedora, ela não contava com essa dupla psicossocial de captação. Então, nós aqui é uma novidade. Legal. Vocês estão chegando e fazendo a diferença, com certeza. O que é o serviço de acolhimento em família acolhedora? Bem, o serviço de acolhimento em família acolhedora é um serviço previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece famílias voluntárias se prontificam a acolher crianças ou adolescentes que estão sob medida protetiva por alguma questão de risco, de vulnerabilidade, né? Então elas precisam ser temporariamente afastadas de seus lares de origem para serem acolhidas nestas famílias, né? E em que circunstâncias esse trabalho é feito? É um caso emergencial mesmo, é isso? Normalmente sim, são crianças que passam por alguma questão de violação de direito, né? Então, elas recebem uma medida protetiva para que elas possam então sair desse meio de vulnerabilidade e possam então receber o cuidado e o acolhimento que elas precisam em família. Né? Crianças que sofrem violência doméstica ou que vivem em um ambiente promíscuo, algo desse tipo, violento, tem isso também? Isso, exatamente, exatamente. Então, vários tipos de violações de direito, negligência, abandono, violência física, violência psicológica, né? Cada caso é um caso, né? E como se dá esse acolhimento? É sempre por uma medida judicial, né? Certo. Normalmente, né, essas crianças estão sendo acompanhadas por outros serviços da assistência, né? Então, vou dar um exemplo. Uma criança que está indo na escola, os professores estão notando ela com manchas roxas, então isso é notificado, né? E ela passa a ser acompanhada. Quando, né, se entende que essa criança não está sendo cuidada e protegida nesse núcleo familiar de origem, ela tem que ser afastada. Mas é sempre com acompanhamento da vara da infância e da juventude. Aí a gente fala, né, mas que tipo de violação de direito? É tudo que a Bel disse. Negligência, abandono, violência física, violência psicológica, né? É um momento em que a família não está conseguindo proteger aquela criança. Então, ela tem que ser afastada. Agora, essa criança ela pode estar sendo assistida por um abrigo ou não? Não. Por um abrigo, não. Não. Né? Se ela estiver no abrigo, já não é mais possível esse acolhimento. Porque ela já está acolhida pelo Já abrigo. está acolhida. Aqui no nosso município, nós temos o acolhimento institucional, que é Lar Franciscano, Casa do Bom Menino. E acolhimento em família acolhedora. Certo. Né? São duas... São as modalidades de acolhimento. São dois caminhos diferentes, mas que fazem o acolhimento, mas são vertentes diferentes. Exatamente. A prioridade é em família acolhedora, né? Quando não existe essa família acolhedora para fazer esse acolhimento, então essa criança é direcionada ao modelo institucional, modelo casalar, né? Que é diferente. Quem são essas crianças que acabam sendo abrigadas pelas famílias acolhedoras? Qual que é o perfil dessas crianças? São crianças que exatamente estão passando por essa fase, né, de negligência. Então, nem sempre são crianças que são de classe social de pobreza. A pobreza não é
um caso de acolhimento, né? Mas o que gera um acolhimento? É a negligência, é o abandono, né? Então, assim, são essas crianças ou adolescentes, né? Quer dizer, não é o fato de passar dificuldades em casa que significa perder a guarda da criança. Não, de jeito nenhum. Coisas seríssimas, né? Coisas Exatamente. que vão nesses termos que vocês já se referiram. Exato, é quando a família, ela deixa de exercer a sua função protetiva, né? Então, o que a gente chama de uma rede de proteção seria o quê? Porque uma criança, ela não chega assim, de repente, na família acolhedora ou no abrigo institucional. Isso é todo um processo que vai acontecendo através dessa rede de proteção. Quem são essas pessoas? Quem é essa rede de proteção? A escola, o posto de saúde, os serviços que essa família acessa, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, são famílias que... por exemplo, se a escola percebe que existe ali alguma questão com essa criança, que essa família não está realmente exercendo a sua função protetiva, ela já pode então entrar em contato com a família, tenta um diálogo com a família, ou às vezes no posto de saúde, repara-se ali que as vacinas não estão sendo dadas, não estão sendo acompanhadas, essa criança não está sendo cuidada no quesito da saúde dela, enfim, todos esses serviços, eles vão se articulando e essa família vai sendo encaminhada para ser acompanhada. Quando essa criança chega para uma família acolhedora ou para um abrigo institucional, é quando todo o resto já não teve mais o que fazer, né? Quando os outros serviços já ali não conseguiram resolver as questões. A gente costuma falar, né, que o acolhimento é UTI. Né? É o último estágio, né? Quando tudo que foi tentado não deu certo, aí se dá o acolhimento. Isso. Entendi. Por isso que a gente chama, a gente chama que é um serviço da alta complexidade. Dentro da assistência social você tem serviços da baixa, da média e da alta. Acolhimento, quando a criança sai do seio familiar, é da alta complexidade. O último recurso mesmo. O último recurso. E é uma situação muito dramática, né? Porque se evidencia muito, sempre houve esse drama, mas eu acho que nos últimos tempos a gente está tendo uma situação mais avassaladora, não é com questão de dramaticidade social, desajustes. Talvez, às vezes eu penso assim, que está aparecendo mais, né, que a gente sempre teve, mas parece que não era tão assim nítido, né? Tão evidenciado como agora, né? E talvez nós não tínhamos, e talvez não, realmente isso acontecia, nós não tínhamos uma rede de proteção tão articulada e tão atenta como se tem hoje, né? Os equipamentos que existem hoje, há 10, 20 anos atrás, não funcionavam dessa forma, né? Então, hoje a gente consegue ter aí um acompanhamento maior dessas famílias que estão em vulnerabilidade. Quem são as famílias acolhedoras? Como é que se escolhe essas famílias acolhedoras? Muito bom. Bom, as famílias acolhedoras, normalmente elas procuram o serviço, né, mediante divulgação mesmo, né, por isso que é tão importante a gente divulgar esse trabalho. Isso, elas procuram o serviço porque elas querem, né, se voluntariar para estarem cuidando dessa criança temporariamente, né? Então, existem alguns critérios para ser família acolhedora, né? Que nós vamos falar em breve. E essas famílias, quando elas entram nesse serviço, para essa função, elas já vão ser orientadas de que é um serviço temporário, né? Elas sabem que vai ter começo, meio e fim. É um serviço que é muito confundido, Néder, com adoção, com apadrinhamento afetivo. Então, assim, nós como dupla, a gente assim procura o quanto mais explicar para que não haja essa confusão, né? A família acolhedora é um acolhimento temporário. O nosso intuito de trabalho é que essa criança retorne para a família dela. Por isso que a família acolhedora não pode adotar a criança, é um dos critérios. Então as pessoas falam, nossa, mas por quê?
porque nós vamos trabalhar a família dela para que ela retorne. É esse o ponto. Se nós não conseguirmos trabalhar a família dela biológica, não conseguimos cessar as vulnerabilidades daquela família. Então nós passamos a trabalhar a família extensa, avós, tios, primos. Se nós não conseguimos também trabalhar essa família extensa, é a adoção. Então a adoção é o último recurso. Tá? Agora, não pode haver um envolvimento emocional da família acolhedora com essa criança? Como é que fica daí? Sim, Não né? um sofrimento para os dois lados, para a criança principalmente, que pode se apegar também. Sim, mas é muito importante esse apego, né? Essa criança tem que ter todo o amor que ela precisa, né? E assim, é muito trabalhada essa família acolhedora desde que ela chega ao serviço. Nós trabalhamos em dupla, psicossocial, uma assistente social e uma psicóloga. Então, desde o começo, essa família sabe que vai ser temporário. Né? Que ela vai acolher essa criança no momento mais difícil da vida dela. Então não existe essa confusão, né? Desde que elas procuram o serviço, nós já explicamos e nós estamos a todo momento com elas. A criança também sabe de tudo. Desde bebê, nós conversamos com esse bebê, a casa que ele vai, por um tempo, ele vai retornar para a família, se possível. Então, assim, é tudo muito conversado, né? Não existe sofrimento, né? Essa família acolhedora, quando ela vê que essa criança está voltando para a família dela, que é de onde ela nunca deveria ter saído, ou, se nada der certo, que ela vai para adoção com uma família que está esperando há mais de 5 anos, é uma alegria, né? É uma alegria. É uma alegria. Mais ou menos quanto tempo de acolhimento acaba sendo esse período? Por lei, os acolhimentos devem ser breves, né? Mas a gente pode ter acolhimento até 1 ano e 8 meses. Perdão, 18 meses. 18 meses. 18 meses, isso. 18 meses. Então é o máximo de acolhimento. 1 ano e 6 meses. Isso. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque seria, né, o tempo para que essa família de origem, né, os pais ou a família extensa, seja trabalhada para que essa criança retorne. Né? Porque o objetivo justamente é esse. Por que pensa-se que é melhor a criança voltar para sua família? Isso é uma coisa que as pessoas pensam muito. Nossa, mas se saiu diante de uma situação crítica, né? Muitas vezes de violência, mas o objetivo é que essa família seja trabalhada de que forma? Por isso que é feito um trabalho com uma equipe psicossocial, onde se a questão é uso de substância, essa família vai ser encaminhada para um serviço que vai trabalhar essa questão do uso de substância. Se a questão é como exercer a parentalidade, ela vai ser trabalhada para entender o que é o exercício da parentalidade. Enfim, tudo vai sendo acompanhado com essa família de forma que ela consiga sobrepujar essas vulnerabilidades que ela tem, né? Porque toda criança, quando você, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o quê? Que essa criança já é uma violação de direito quando ela deixa de estar com a sua família, né? Então o objetivo é que ela retorne mesmo, isso é o melhor para ela, né? Então é todo feito esse trabalho para que ela volte para o seu lar de origem. Agora, existem critérios para a pessoa poder se candidatar como família acolhedora? Quais são os critérios? Os critérios são, primeiramente, que todos, né, que têm intenção de acolher precisam estar de acordo, né, nessa família. Não pode ser, a mãe quer acolher, mas o pai não. Então todos, os filhos, todos precisam estar de acordo. Morar no município de Piracicaba, porque cada serviço de família acolhedora tem o seu município, o seu território que ali é trabalhado. Não estar na fila de adoção, né? Como nós falamos, isso é muito importante, porque essa família sabe que é um serviço que tem começo, meio e fim. Não ter intenção de adotar. Então, quando nós conversamos com essas famílias que são pretendentes a ser família acolhedora, a gente tem toda essa conversa para entender se esse realmente é o objetivo da pessoa, se ela, de repente, tem intenção de adotar, a gente já vai encaminhar para o serviço de adoção. É diferente, são naturezas diferentes, né? Não fazer uso de substâncias psicoativas,
não ter antecedentes criminais, apresentar um atestado de boa saúde física e mental e ter a disponibilidade, né, de ofertar os cuidados que essa criança precisa nesse momento. Agora, essas famílias são treinadas para exercer esse trabalho? Como é que funciona isso? Sim, o acompanhamento é desde o começo, né? A partir do momento que essa família nos procura, nós vamos fazer o cadastro dessa família e nós pedimos a documentação, né? Então existe aí uma seleção. Às vezes, já na primeira conversa com a família, a gente entende que ela não está pronta para um acolhimento, que ela procurou a vida toda para adoção, né? Então nós encaminhamos. Então neste primeiro atendimento é aquela conversa onde a gente explica todo o protocolo, né, da família acolhedora e pedimos a documentação. São documentos simples, CPF, RG, comprovante de residência, antecedentes criminais, esse atestado de saúde física e mental, ok, né? E depois desta primeira fase, nós fazemos uma visita domiciliar para conhecer o local que essa criança vai ser acolhida e após tem a formação, que são mais ou menos 8 encontros. Nós fazemos sempre à noite por conta da disponibilidade, né, de quem trabalha, e são encontros com temas pertinentes ao acolhimento, né? Então essa última formação que nós tivemos a presença de uma advogada para explicar o que é ter a guarda provisória dessas crianças, o que pode, o que não pode, né? Corpo de bombeiros, explicando os primeiros socorros. Então, assim, são temas pertinentes ao acolhimento. Após essa formação, a família está apta a acolher. O objetivo desse trabalho seria, então, incluir de novo, estabelecer uma vida saudável para essa criança, reativando o sentimento familiar, a empatia familiar, é isso? Sim, sim. Fortalecer esses vínculos familiares novamente. Às vezes é uma questão, né, de uma mãe e de um pai que não aprendeu a maternagem, né? Não foram cuidados também. Então, não tem como você vai lidar com a maternagem se você também não viveu isso. Então, é uma questão da gente ensinar, né, fortalecer esses vínculos. Então, a gente tem casos de muitos sucessos. Agora, pelo que eu estou entendendo, então as famílias acolhedoras não podem requerer a adoção dessas crianças? Não pode. É impossível isso? É impossível. É impossível. Hoje, de acordo com a lei, entende-se que não é viável, né? Isso já é um assunto que já foi muito discutido, sim. Né? E mesmo hoje, sabendo que pode acontecer um certo envolvimento emocional. Sim, né? E com certeza existe esse envolvimento, ele é necessário para que essa criança... Porque assim, os benefícios desse acolhimento para a criança é muito importante, né? Dela ter um atendimento individualizado, dela ter uma referência de cuidado, né? Os benefícios, assim, são enormes nas questões emocionais, psicológicas, cognitivas dessa criança. O estar em família, para ela, é muito importante. Uma família que exerça essa função protetiva, né? Então, é claro que desenvolve afeto, que desenvolve amor, mas também, inclusive dentro da nossa sede, são feitos esses encontros, né? Com as famílias de origem, periodicamente com a criança, porque quando a criança vai para a família acolhedora, ela não perde o contato com a família de origem totalmente. Ela mantém esse contato, pouco a pouco, são visitas assistidas, nós fazemos esse trabalho de reconstrução desse vínculo, né? Então, é um trabalho feito entre a família acolhedora e a família de origem. A família acolhedora, ela é muito parceira nisso, e ela precisa estar ciente desse papel que ela tem, né? A única dúvida que também as pessoas têm é assim, as famílias de origem não conhecem a família acolhedora, não sabem onde mora, não existe esse contato, tá? Nós temos uma motorista na nossa equipe, essa motorista com a educadora social vai até a casa da família acolhedora, busca a criança, leva até o nosso serviço, onde a família biológica está lá aguardando para essa visita, né?
Existe família acolhedora que conhece família de origem no final desse processo todo? Existe, né? Aí a gente vai perguntar se essa família quer o contato, normalmente quer, nós temos, assim, a maioria tem o contato, né? Temos famílias acolhedoras, por exemplo, que são madrinhas das crianças. Porque cria Isso. Uma amizade, uma relação. Afetiva, uma amizade. Isso, são padrinhos, madrinhas. Porém, esse processo corre em sigilo até o final, Sim. tá? Na maioria das vezes, essas crianças conseguem retornar para as famílias? Há uma melhoria no ambiente familiar? Como é que funciona? Na maioria das vezes, nós conseguimos que essas crianças retornem para a família extensa, que são avós, tios, mas nós temos casos, sim, que voltou para a família biológica, como temos caso que não conseguimos nem a biológica, nem a extensa e foi para adoção. É um trabalho importante para você restaurar o tecido social, né? Diante de uma realidade difícil que a gente vive, de uma situação que sempre foi realmente uma grande preocupação, uma grande preocupação eu acho que hoje se lida mais facilmente com tudo isso, né? Sim. Sem os tabus de antigamente, né? Sim, até tanto para explicar para a criança a realidade, o que é verdade, né? Exatamente. A ideia é realmente manter as famílias, né, e não romper essas famílias. Então, o objetivo principal é esse. Quando você fala também de tabus, eu acho que é interessante a gente comentar que, para ser família acolhedora, nós entendemos que qualquer perfil de família pode ser família acolhedora, né? Qualquer configuração familiar, pode ser uma mãe solo, um casal com filho, um casal sem filhos, né, um casal homoafetivo, enfim, todo perfil de família é bem-vindo, desde que cumpra os requisitos. Que seja um ambiente familiar saudável. Saudável, né? Exatamente. E protetivo. O que é realmente importante salientar diante de uma realidade nossa hoje, né? Muito, muito importante esse ponto aí. E hoje a gente fica muito contente com a presença de vocês, porque é uma oportunidade de divulgar um trabalho de grande relevância, né, de grande decisão na vida, do futuro de muitas crianças e de muitas famílias também, né? Sim. Porque eu tenho a impressão que isso afeta até o comportamento. Tem pais e mães que acabam se tocando ali, que tem que realmente se preocupar melhor com algumas questões que passavam desapercebidas, né? Sim, isso sabe acontece. Que foi interessante, um dos pretendentes, a família acolhedora que participou recentemente da formação que nós fizemos, perguntando a ele, e aí, você está gostando da formação? Ele ficou pensando assim, ele falou, nossa, todo pai e mãe tinha que participar dessa formação, porque, né, são temas tão importantes para o exercício da parentalidade, né? Você realmente refletir o quanto que essa criança precisa de cuidados, né, de atenção, de proteção. Então, às vezes, famílias que a gente nem pensa que ali existe um problema, mas existe sempre algo a ajustar, né? Para quem acolhe, Exato, né? muito. E tem uma coisa interessante, tem algum perfil de idade para acolher, para ser da família acolhedora? Sim, precisa ser maior de idade. Sim, né? mas não tem limite. Pode ser uma pessoa mais idosa, Pode. É por isso que a gente pede o atestado, desde que ela esteja apta, então tá tudo bem. Tanto que a gente percebe assim que pessoas que já estão aposentadas, às vezes os filhos já se casaram, já foram estudar, já estão ali, sabe, um pouco com o ninho vazio, são muitas pessoas que se prontificam a acolher, porque elas entendem que para elas também vai ser algo que vai fazer com que ela se sinta, nossa, eu estou contribuindo com a sociedade para um mundo melhor, né, ajudando uma criança que precisa desse cuidado nesse momento. Então, assim, é um perfil de pessoas que nos procuram bastante também. Sim. Né? E assim, sempre lembrando que a prioridade, né, é que essa criança vá para a família acolhedora. Não existindo essa família para acolher,
Então essa criança vai para o acolhimento institucional, que é, né, as instituições que nós temos. Mas, né, Éder, é assim, o modelo casa-lar são crianças de várias idades dentro de uma casa-lar com cuidadores. É muito essencial, sim, mas não é o olhar individualizado que se tem como uma família acolhedora, né? Então, a importância de terem famílias. Não tem o conceito familiar, né? São casas interessantes, importantes, mas não é a mesma coisa de você realmente ter um envolvimento de uma estrutura familiar para aquela Exatamente, criança, né? Com a comunidade, né? Então, assim, é muito diferente. Muito legal. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença sua aqui com a gente e já deixar programada a volta de vocês para a gente voltar a tocar nesse assunto, discutir mais, debater mais essa área de atuação social de vocês, que é realmente uma questão muito legal, muito importante e de transformação de vidas, né? Sim, o que é realmente muito significativo e sempre salutar a gente está divulgando. Sim. Parabéns, viu, ao trabalho de vocês. Isabel, mais algum detalhe que você queira conversar? Quando você fala de transformação de vidas, né, a gente fala também de transformação social mesmo, porque quando a gente entende que é o papel também de todo cidadão, do Estado, da família, de que toda criança tem os seus direitos garantidos, né, a nossa perspectiva muda um pouco, né? Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Se não acolhendo, divulgando, indicando, vai lá tomar um café com a gente no serviço, conhecer a nossa sede, né, saber como que funciona, né? Então, assim, tudo isso vai contribuir para que a gente consiga ter um diálogo mais aberto sobre esses assuntos que são tão urgentes e tão importantes, né? Às vezes não vai fazer sentido, né, para as pessoas que estão assistindo, vamos supor, mas elas podem passar adiante da forma correta o que é o acolhimento familiar, né, que não é uma adoção, que não é apadrinhamento afetivo, pode ter um vizinho, uma prima, um irmão que se interesse. Então a gente pede muito para isso, né, para que seja divulgado. É um trabalho realmente que precisa de divulgação e de orientação para as pessoas cada vez mais, né? E nós estamos disponíveis a todo momento, né, Bel? O contato da família acolhedora é pelo Instagram da PASCA, né? Então, a PASCA, ela desenvolve o CEAME, que são os adolescentes em medidas socioeducativas, a família acolhedora, que é o acolhimento familiar, e o GAAP, que é o grupo de apoio à adoção. Então, quando vocês entram na página do Instagram, já vai ter a aba da família acolhedora. Para fazer inscrição. Isso, já cai direto com a gente. O contato. Então, repita, por gentileza, no Instagram. Isso, o Instagram da PASCA Piracicaba e procurar a aba família acolhedora. E aí o contato já vai conosco, né? Telefone, tudo já. Já tem tudo. Nós já fazemos o primeiro atendimento para explicar, para entender, né, o momento daquela família. Vocês mesmas que vão fazer essa seleção, esse contato. Sim, exato. E nós agradecemos muito a oportunidade que você está nos dando. Eu que agradeço a presença de vocês, a Obrigada, oportunidade que vocês estão nos dando também de divulgar algo dessa magnitude. Obrigado, viu, Daniela? Obrigada a você. Obrigado, Isabel. Obrigado a você que está em casa, mais uma vez, pela sua atenção, pelo seu carinho. Fiquem com Deus. Valeu!